Olá pessoal, tudo bom? Eu vou falar para vocês hoje sobre linguagem de textos acadêmicos. Primeiramente, é importante dizer que não existe apenas uma linguagem, certo? Nem língua portuguesa, nem nenhuma língua. Existem linguagens quando a gente fala em língua. Né? E quando a gente fala em língua, pense língua como algo bem genérico, porque você tem vários tipos de linguagens, certo? E porque a língua varia, ela varia dentro de uma comunidade que fala aquela língua, certo? Então, se a gente pensa a língua em relação ao texto, né, a gente pode refletir sobre o seguinte: a gente pode pensar, e isso faz bastante sentido, né, tem um conceito na linguística que fala sobre gêneros textuais. O que é um gênero textual? Quando a gente pensa em texto, existem vários tipos de textos, certo? E esses textos circulam em diversos contextos. E por circular em diversos contextos, eles exigem linguagens diferenciadas. Então, imagine um texto quando eu falo em texto é uma perspectiva mais escrita, mas vamos pensar em discurso, vamos pensar em uma conversa, em um diálogo também. Então, tanto o discurso, o texto aí, você pode pensar ele em uma, em uma interação mais formal e outra mais informal, né? Em vários contextos. No caso do texto, eu tenho textos formais e eu tenho textos informais. Então, alguns textos são mais formais do que outros. Né? E é óbvio que mesmo que eu fale que um texto é mais formal do que outro, eu não posso pensar nessa formalidade de maneira absoluta, porque um mesmo texto, que nós consideremos formal, a variação, a níveis de oscilação dessa formalidade dentro desse texto. É claro que não, nada muito, né? Não é uma coisa muito grande, mas há. Né? Por quê? Porque a gente é ser humano, porque a língua ela tem relação com o pensamento, enfim. E por mais que a gente defenda uma língua absoluta, isso não é atingível. Uma língua plena, uma língua formal, né, nesse sentido. A escrita, ela tem um pouco de maior rigor, né, do que a fala. Isso por uma questão por uma questão de, na verdade, a escrita ela tem mais rigor do que a fala, porque tá certo que isso é uma perspectiva, no nosso caso, né, na nossa cultura ocidental e tal, e enfim, de línguas que são escritas, né, por exemplo, português, espanhol, enfim, você tem uma valorização maior da escrita. Né? Em outras culturas que a escrita não é tão. Não, que não há valorização da escrita, porque não há escrita, né? Você não vai ter essa relação. Então, a escrita ela é mais rigorosa, mesmo que ela seja mais informal, vamos dizer assim, do que a fala. Certo? Por exemplo, porque mesmo que você tenha um texto informal, a fala ela não é segmentada como a escrita deve ser, com pontuação. Então, não necessariamente a oralidade segue a entonação da pontuação, as coisas não funcionam dessa maneira. Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque quando os pesquisadores, principalmente não são da linguística, não são da minha área, trazem vem dialogar comigo sobre os textos deles, eles têm essa noção absoluta de uma língua formal, e como se o texto da dissertação de mestrado da instituição X, do curso X, da área Y, tivesse que ter o mesmo rigor de um outro curso da universidade Z, da instituição D, e as coisas não funcionam dessa maneira, porque eu vejo isso pela minha experiência como revisor. Então, eu posso dizer que
O rigor de textos acadêmicos é mais formal do que outros textos, mas isso varia de área para área. Se você tem uma área como literatura ou uma área como artes, essa linguagem ela preza por algumas questões que não são tão categóricas do ponto de vista da linguagem formal. Né? São questões, por exemplo, como estilo, são questões como elegância do texto, a maneira que a pessoa redige o texto, até porque se você pensa em literatura, se você pensa em arte, né, é um pouco complicado falar, não vou trazer essa discussão aqui, mas falar em ciência em relação a essas áreas, né, porque no sentido clássico, no sentido estrito aí da ideia de ciência, isso é um pouco complicado, né? Enfim. Então, porque tem questões, arte extrapola qualquer ideia de ciência, acho que literatura também, então é nesse sentido que eu estou querendo dizer. Então, essas áreas, por exemplo, elas têm uma aceitação maior para um estilo mais não com todo aquele ranço da linguagem acadêmica, sabe? É uma linguagem mais fluida, né? De certa maneira, hoje tem sido comum uma linguagem, mas a busca por uma linguagem mais clara, mais simples, né, nos textos acadêmicos. Mas algumas áreas ainda carregam a carga da própria área. Por exemplo, o caso do direito, né, os trabalhos acadêmicos da área do direito, eles são cheios de jargões carregados. E é claro que é importante separar, por exemplo, a maneira de redigir uma lei, a maneira de redigir algum texto jurídico, de redigir um trabalho acadêmico. Né? Ainda vai muitos vocábulos são utilizados, mas assim, é preciso fazer uma certa separação de alguns vocábulos, de algumas da maneira de redigir esse texto, né? Porque o texto do acadêmico da área do direito, ele não é feito só para a comunidade científica de advogados, e nem todos os pesquisadores ali eles advogam, então assim, e pode ser um texto útil para ciências sociais, para várias outras ciências, então é um pouco difícil limitar essa linguagem para um acesso só daquela área, certo? Como o caso de leis, enfim. Então, vai um pouco do ranço lá da linguagem jurídica, vai sim. Isso não é possível tirar, vamos dizer assim, esse ranço aí dessa linguagem. Mas é preciso tomar um certo cuidado com alguns vocábulos, enfim, com a maneira de redigir algumas sentenças. E no caso algumas outras áreas que a linguagem ela é mais direta, né? E, por exemplo, a área de exatas, algumas áreas de humanas, né? Isso varia também de departamento para departamento, de área para área, como eu falei. Então, às vezes você tem tendências em uma universidade, em uma determinada área, em relação à escrita de determinados gêneros. Então, por que eu falo isso? Porque eu já revisei mais de 70 mil laudas nos últimos anos, e eu percebi isso revisando trabalhos de engenharia mecatrônica, trabalho de arquitetura, trabalho de artes, trabalho de linguística, de antropologia, de ciências sociais, de ciência política, trabalho de serviço social, trabalho de todas as áreas que vocês puderem imaginar, medicina, nutrição, enfermagem, dentro tanto de ciências exatas quanto de ciências humanas. E não é possível fazer essa generalização. Então, o revisor e também o pesquisador, eles precisam ter esse olhar para o texto, porque esse olhar ele é interessante, porque ele revela o texto naquele contexto de circulação, naquela instituição qual o pesquisador pertence, na linguagem utilizada de acordo com aquela literatura consultada,
né? É claro que isso não significa que se um autor... Você não pode justificar, vamos dizer assim, a inadequação de uso porque autor consagrado usou, né? Isso acontece muito no direito em relação à lei. Mas, enfim, eles são um pouco mais fechados, vamos dizer assim, nesse sentido. Agora, em outras áreas, principalmente em áreas que têm uma perspectiva mais crítica, é preciso refletir sobre isso. Então, não necessariamente a linguagem daquele autor consagrado tem que ser seguida, né? O estilo dele ou a maneira de citar, às vezes, surgem algumas, por uma comunidade assim, né, de pesquisadores, alguns usos de expressões que são inadequadas, como, por exemplo, no direito, o caso da expressão vez que. Está completamente errado, inadequado, né? Essas expressões a gente não pode mexer. É o mesmo caso de isto é, por exemplo. Então, isso vem de uma cultura escrita de tirar artigos indefinidos em excesso, uma, e eu até concordo, uma perspectiva estilística, para deixar o texto mais elegante. Mas isso não pode ser feito no caso de expressões consolidadas, como de alguns vocábulos, expressões consolidadas, né, como eu encaixo aí grosso modo, não vou explicar a categoria gramatical aqui, enfim, uma vez que, certo? Então, é isso que eu tenho a dizer sobre linguagem de gêneros textuais acadêmicos, certo? Um abraço a todos, qualquer dúvida, escrevam para mim. Eu peço que vocês escrevam nos meus sites para compartilhar o conhecimento para que todos possam ler e que não me enviem e-mail, porque senão o conhecimento fica só entre eu e você. E não é essa a minha intenção. Um abraço a todos e tudo de bom.